No vídeo anterior nós falamos sobre o processo de envelhecimento e como esse envelhecimento, a formação do idoso, ela foi administrada pela sociedade. E nós citamos a questão da gerontologia. Gerontologia é a ciência que estuda as necessidades emocionais, físicas e sociais do homem a partir do seu envelhecimento, é diferente da geriatria. E existe um sociólogo que foi considerado o pai da geriatria americana, chama-se Robert Ashley, e ele criou 6 fases de um processo de envelhecimento seguido de aposentadoria. A primeira fase ele chama de pré-aposentadoria, é quando o idoso ou a idosa começa a tentar entender e se adaptar a uma nova fase da sua vida ao findar o seu período laboral numa empresa pública, numa empresa privada. Ele sofre de uma angústia e ansiedade, porque ele começa a pensar que perderá alguns laços, perderá a equipe, perderá isso, perderá aquilo. Então ele começa a ficar um pouco ansioso, ele sofre com isso. A segunda fase é chamada dia da aposentadoria. Nesse dia, ele chega para trabalhar, os colegas o saúdam, tem uma festinha no final do dia, né? Ele recebe uma plaquinha, vai para casa tranquilo, chega para a família e fala, eu me aposentei, pronto. Acabou, porque a partir daquele momento ele se desliga da empresa, se desliga dos amigos, se desliga do e-mail, da secretária, da mesa, do poder, do telefone, e ele se torna uma pessoa só. Com isso, ele tem uma sensação de ansiedade e isolamento. The day after, a partir do dia da aposentadoria, é chamado de lua de mel. Por quê? Ele acorda, olha para um lado e para o outro e realmente não tem nada o que fazer. Agora ele tem um tempo. E com esse tempo ele fala para si mesmo, olha, hoje, agora eu farei tudo aquilo que eu não tive tempo de fazer. Visitarei meus amigos, meus parentes, farei isso, farei aquilo, farei isso, farei aquilo, farei isso, 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 isso. Só que lazer não cria objetivo e nem propósito. Então, com o passar do tempo, ele fica um pouquinho preocupado, porque ele não está sabendo como gerenciar o seu tempo livre. Aí vem uma nova fase chamada arrependimento. Nessa fase, o que ele faz? Ele não sabe o que fazer com o seu tempo livre, já fez tudo o que podia fazer e começa a pensar, será que a decisão de largar o mundo corporativo, o mundo organizacional, foi sensata ou ele deveria esperar um pouco? Ele pode se arrepender, ele pode passar por algumas coisas bem interessantes no sentido de ressignificar sua vida ou afundar em sua vida. Se ele não arranjar um propósito, uma objetivação nesse momento, ele pode passar por sérios transtornos emocionais, ele pode criar muitos conflitos com os familiares, vir a ter uma separação, ele pode sofrer de depressão, ele pode se enveredar até pelo alcoolismo. Então, é necessário que nesse momento ele consiga identificar alguma coisa interessante para fazer. Olha, eu tenho uma experiência como professor, eu passarei a ajudar na escola próxima à minha casa, no sentido de ajudar os alunos. Aí eu tenho experiência de consultor, eu vou abrir uma consultoria. Aí eu tenho uma experiência como panificador. Começa a fazer um bolinho, umas coisinhas simples, abra um negócio próprio. Isso que é muito interessante. A partir disso, ele parte para uma outra fase, se ele conseguir superar essa, de reorientação. Aí ele já tem um significado, tem objetivação, e a partir desse momento ele trabalha em prol da sua nova vida, fazendo atividade física, tendo os novos amigos, network, tendo um casamento mais estável, conseguiu montar um projeto com a sua cônjuge, ou com seu cônjuge. Isso é muito interessante porque ele consegue ter uma coisa que chama-se ressignificação. Passou tranquilo para essa fase, ele tem uma fase agora chamada rotina. Nessa fase, o que ele faz? Ele vivencia esse novo projeto,
ele pratica atividades físicas, ele viaja, ele convive com os amigos, ele tem uma vida bem saudável e bem estruturada. E é necessário que ele se alimente bem, que ele durma bem, que ele faça o que ele quiser, sempre com moderação. E por isso a gente fecha agora. E a questão do poder de compra nessa fase? Olha, só para te ilustrar, a Previdência Social, ela tem aproximadamente hoje 30 e poucos milhões de aposentados. E o benefício médio urbano concedido em janeiro e fevereiro de 2020 foi mais ou menos de 1.394. É importante que se tenha uma complementação de renda nesse período para evitar preocupações financeiras, porque nessa fase é que se precisa de uma assistência médica, de mais remédios e isso daí. E depois nós iremos fazer um outro vídeo sobre liberdade financeira. Pense nisso. Se você gostou do nosso bate-papo, se inscreva no nosso canal no YouTube, o Wilson Cirilo.